Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 9 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta manhã, o tema do nosso devocional é Santo me mostrarei. É claro que está falando do próprio Deus e é um texto que está aqui no livro de Levítico. Nós estamos na maratona de leitura bíblica, lendo aí o livro de Levítico. Então, o texto que a gente vai meditar hoje está aqui em Levítico, capítulo de número 10. Hoje nós vamos falar do 10, 11 e 12, mas vou focar aqui praticamente no capítulo 10, o capítulo 10, versículo 3, que fala exatamente o tema do nosso devocional de hoje. Diz assim, Levítico, capítulo 10, versículo 3. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Bom, vamos falar aqui do contexto, porque o versículo de número 1, versículo de número 2 diz assim: então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Quem morreu perante o Senhor? 2 filhos de Arão, Nadab e também o Abiú. Moisés, ele deu todas as recomendações, obviamente que essas recomendações não vieram da sua cabeça. Moisés deu as recomendações que o próprio Deus trouxe para os sacerdotes. Depois de dar essas recomendações, e como nós vimos ontem, esses que eram separados ao sacerdócio, filhos de Arão, da tribo de Levi, esses homens, eles passaram por um ritual de purificação, eles tomaram um banho completo, uma lavagem completa, vestiram roupas de linho fino e também foram ungidos com óleo. Depois de todo esse ritual de preparação, eles começam então o seu trabalho ali de adoração, trabalho no culto. A gente viu ontem como esses sacerdotes têm muito a ver conosco. Nós continuamos como eles, tendo que passar pelo mesmo processo que eles. E aí, quando esses sacerdotes começam então o seu ofício de fato, começam então os seus trabalhos de fato, Nadab e Abiú pegam o que a Bíblia vai chamar aqui de fogo profano, um fogo estranho, né, também chamado em algumas versões de fogo estranho. Então Nadab e Abiú pegam esse fogo estranho, um fogo que não era o fogo lá do altar, e eles acendem incenso e querem cultuar a Deus à sua própria maneira, querem cultuar a Deus do jeito que eles acharam melhor. E a Bíblia diz que, olha só que doideira é isso, durante esse culto de Nadab e Abiú, o fogo de Deus saiu do altar, aliás, fogo de Deus saiu da presença do Senhor e consumiu aqueles indivíduos, matou aqueles indivíduos porque eles estavam apresentando fogo profano. O que nós aprendemos aqui é que em seu ofício, o ofício do sacerdote, lembra que nesse contexto, sacerdote não é apenas o líder espiritual, mas sacerdote aqui é a função de todo crente. Então, em seu ofício, eles deveriam respeitar e temer a sua posição e a sua responsabilidade. Sua posição como sacerdotes e também a sua responsabilidade. Quando a Bíblia chama o crente de sacerdote, ela está dizendo, olha, vocês como sacerdotes, como crentes, vocês têm uma posição e uma responsabilidade. E nós devemos temer essa posição e essa responsabilidade. Bom, a história desses homens, Nadab e Abiú, filhos de Arão, consumidos por Deus por cultuarem a Deus à sua própria maneira, nos ensinam duas coisas. Opa, voltou aí a internet, né? Eles nos ensinam, então, duas coisas. Eles nos ensinam, primeiro, que nem tudo que é feito com coração deve ser feito. Olha, eu vou repetir isso aqui, porque existe um dito popular que diz o seguinte,
que se você fizer com o coração, tá tudo bem. Já ouviu aquela expressão? O que vale é o coração, o que vale é a intenção. Será que isto é verdade? De acordo com esse texto que lemos, não é verdade. Mas não só esse texto. Eu quero mostrar para vocês aqui que tem outros textos que mostram que nem tudo o que é feito com o coração deve ser feito. Eles, os sacerdotes Nadab e Abiú, fizeram certo. Eles deveriam oficiar diante de Deus, mas eles fizeram o que é certo de modo errado. Jesus, durante o tempo em que andou na terra, Jesus, durante os dias em que viveu entre nós, se tem uma coisa que Jesus nos ensinou, foi que a melhor maneira de adorar a Deus é fazendo a vontade de Deus. Se Jesus tivesse seguido o próprio coração, talvez nós não estaríamos aqui, não é verdade? Quantas vezes Jesus disse, ou quantas vezes Jesus orou, dizendo: Deus, me dá a graça de fazer conforme a sua vontade. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Então Jesus foi o primeiro a ensinar que nem tudo que é feito com o coração deve ser feito, que não é a intenção que vale, mas o que vale é a palavra e a vontade de Deus. O que vale é como Deus estabelece as coisas ou como Deus quer que as coisas sejam feitas. Mas a gente tem outros exemplos, além do exemplo de Jesus, que é o exemplo primário, é o primeiro exemplo, mas nós temos, por exemplo, Saul. Pouca gente sabe que Saul foi rejeitado como rei porque entregou oferta. É isso. O que aconteceu? Saul venceu um povo que Deus tinha dito: olha, é para você exterminar todo mundo. É para você matar todo mundo. E o que Saul faz? Olha só que coisa interessante. Saul preserva homens, preserva o rei. Então, ou seja, Saul não matou uma pessoa. Isso deveria ser bom, mas não era, porque Deus já tinha dado a sentença e a vontade de Deus era que aquele homem morresse. E mais, Deus fala: os animais têm que morrer. Saul fala: não, eu vou guardar a parte dos animais para a gente fazer uma oferta a Deus. Ou seja, Saul morreu porque entregou uma oferta. Sofreu por isso. Aliás, morreu não, desculpa. Saul foi rejeitado como rei por causa disso. Agora, falar em morrer, nós temos um outro caso que ainda é mais singular, mais icônico, que é o caso de Uzá. Não sei se você já ouviu falar nesse indivíduo, mas o que acontece? A arca de Deus estava num lugar, e aí Davi, no afã de fazer o certo, o que ele fez? Ele fez o certo de maneira errada. Ele mandou buscar a arca, certo, mas ele, em vez de fazer o transporte da arca como a palavra de Deus manda, Davi coloca a arca num carro de boi. E aí o que acontece? Durante a caminhada, o carro de boi passa por um buraco, a arca ia cair no chão, Uzá põe a mão para a arca não cair e Uzá morre. Então, fazer porque com boa intenção significa que deve ser feito? No caso de Uzá, não. E nós temos ainda um outro caso, aí já no Novo Testamento, que é o caso de Ananias e Safira. A Bíblia diz que eles venderam uma propriedade e depositaram parte desta oferta diante do Senhor. Só que eles estavam dizendo para as pessoas que tinham depositado tudo. E aí eles morrem, tanto Ananias como Safira morrem depois de entregar uma oferta. Então, será que o que vale é o coração mesmo? Será que o que vale é você querer fazer o certo? Não. Existe o certo que nós queremos fazer e existe o certo da palavra de Deus. Eu me lembro de uma oportunidade que uma pessoa procurou o pastor, que era o pastor da nossa igreja, e aí essa pessoa procurou o pastor e falou: pastor, eu quero fazer uma grande oferta para a igreja. Só que o pastor sabia que aquele indivíduo era um indivíduo ligado, ou aquele indivíduo tinha ganhos, né? A forma de vida daquele indivíduo era de maneira ilícita. Ou seja, os ganhos deles não eram lícitos. E aí ele falou: pastor, eu quero fazer uma grande oferta para a igreja.
E aí o pastor falou, não vou aceitar a sua oferta, né? Não vou aceitar o valor que você vai entregar. Aliás, não é que eu não vou aceitar, né? Estou me lembrando aqui. Ele falou, olha, não faz muito sentido você entregar essa oferta, porque no fundo os seus ganhos são ilícitos. Você deveria corrigir primeiro os seus ganhos em vez de vir fazer uma oferta. Aí a pessoa falou, mas eu quero agradecer a Deus por tudo que ele tem me dado. Aí o pastor falou, mas não posso dizer que é o Senhor que tem te dado isso, porque ainda que sejam ganhos, eles são ilícitos. Pessoas têm sofrido por causa dos seus ganhos. E esse é um ensinamento para dizer o seguinte, será que o que vale é de fato o coração? Será que o que vale é de fato a intenção? Bom, no caso de Nadab e Abiú não foi assim, no caso de Saul também não foi assim, no caso de Uzá não foi assim. Jesus nunca ensinou isso, Jesus nunca ensinou que o que vale é a intenção, e Ananias e Safira também sofreram porque acreditaram que o que vale é a intenção. Então, em primeiro lugar, nem tudo o que é feito com o coração deve ser feito, ainda que tudo que deve ser feito com o coração, certo? Segundo, Deus deve ser adorado em seus próprios termos. Aqueles homens não observaram os princípios estabelecidos para a adoração. Aqueles homens não observaram os preceitos da lei com relação à adoração. Jesus, ele, enquanto esteve na terra, ele nunca deu carta branca para fazermos do jeito que acharmos melhor. Jesus em nenhum momento disse, olha, vocês devem fazer do jeito que vocês acharem melhor. O véu ser rasgado não significa que a partir de agora qualquer coisa está valendo, vale tudo, né? Quando ele disse lá em João capítulo 4, em espírito e em verdade, ele não disse, ou isso não significa em espírito e em verdade, não significa em autonomia e desejo. Não é do jeito que você quer, da forma que você quer. Não é isso. E aí, o exemplo aqui que a gente pode dar é de pessoas que participam do culto de qualquer maneira. Pessoas que participam do culto no seu tempo e do seu jeito. E pensam que, porque eles estão participando em espírito e em verdade, tá tudo valendo. No caso daqueles homens lá de Nadab e Abiú, não foi assim. Eles não é porque estavam adorando a Deus que estavam fazendo da forma certa. Então, Deus ele deve ser adorado nos termos dele, da forma dele, do jeito dele. E pessoas, às vezes, adoram a Deus e cultuam a Deus no seu próprio tempo, do seu próprio jeito, como se em espírito e em verdade, como se o véu fosse rasgado, significa que eu posso fazer qualquer coisa. Tem pessoas que acham que devem fazer o que for melhor esteticamente. Então, se for bom, se der bons resultados, então eu posso fazer. Eu posso fazer qualquer coisa que seja bonito e que dê um bom resultado. Mas, no caso aqui de Nadab e Abiú, não foi assim. Na Igreja Nave, nós adotamos o princípio de que tudo que nós fazemos deve ser bíblico. Tudo que nós fazemos, especialmente no culto, deve estar de acordo com a palavra de Deus. E aí, quando a gente lê 1 Coríntios, especialmente os capítulos de 11 até 14, nós vamos ver que Paulo ensina que o culto ele tem forma e conteúdos próprios. Paulo vai ensinar isso lá. Paulo vai mostrar em 1 Coríntios, do 11 até o 14, que tudo que é feito no culto tem um conteúdo próprio e uma forma própria. O resumo desse conteúdo, dessa forma própria, é que tudo que é feito no culto deve ser feito para a edificação do outro, né? Algumas vezes, pessoas até bem intencionadas dizem o seguinte: agora é o seu momento com Deus. Então começa o culto, ele fala assim: esquece a pessoa que está do seu lado, que agora é o seu momento com Deus. Eu entendo que a pessoa está falando, ela quer que a pessoa concentre-se em adorar a Deus. Contudo, não é isso que a Bíblia nos ensina.
nesses textos que acabei de dizer, Paulo vai dizer exatamente o contrário, que quando começar o culto, o que nós temos que ensinar é o seguinte: olhe para o lado, porque essa pessoa que está do seu lado vai ser edificado por você, vai ser edificado pela forma como você canta e pelo conteúdo que você canta, vai ser edificado pela forma como você ora e por aquilo que você ora. Enfim, essa pessoa vai ser edificada por você durante o culto. Então, esse é o nosso segundo ponto que nós observamos aqui nessa história de Nadab e Abiú. Qual é? Deus deve ser adorado em seus próprios termos, e a palavra de Deus nos ensina que ela é a palavra é o que vai nos direcionar e vai nos mostrar o que devemos fazer ou não. Eu só estou falando que travou aí. Eu não sei como é que tá, né? Eu tô aqui no meu 4G. Se estiver muito ruim para vocês aí, me perdoem. Vamos tentar finalizar aqui. Deixa eu ir já para a moral da história, para a gente tentar finalizar. Qual é a moral da história? Os crentes devem respeitar e temer ao Senhor ao se aproximarem da presença divina. É isso que a gente aprende aqui, que os crentes, eles devem respeitar, eles devem temer ao Senhor quando se aproximam do Senhor e não fazer da forma que quiserem. Lembre-se, em espírito e em verdade não significa de qualquer maneira. Não é porque eu fiz com o coração que está tudo certo. Não é porque eu fiz com boa vontade que está tudo certo, ainda que eu devo fazer tudo com boa vontade, ainda que eu devo fazer tudo com o coração, mas isso não é tudo o que nós devemos fazer. Bom, qual é o desafio então? Qual é a aplicação final aí que a gente pode colocar em prática aí no dia de hoje? O desafio do Léo hoje é: não viva a vida cristã de maneira autônoma. Não faça isso. Não viva a sua vida cristã de acordo com aquilo que você acha certo. Não. A vida cristã é para ser vivida de acordo com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai dizer, inclusive, que a vida cristã é para ser vivida em comunidade. O povo de Deus, a igreja do Senhor, enfim, esses são alguns dos conceitos que a gente precisa guardar. Então, não viva a vida cristã de maneira autônoma. Quem vive a vida cristã de maneira autônoma pode não estar vivendo a vida cristã, pode não estar vivendo, ainda que goste da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, até medite na palavra de Deus, mas pode estar distante do Senhor, tá certo? Nadab e Abiú sofreram com isso, né? E aí a gente aprende com esses dois personagens. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos colocar tudo isso aí diante do Senhor. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós queremos te adorar, bendizer o teu nome pela tua santidade, Pai. Obrigado pela tua palavra que nos direciona em todas as coisas e que nos mostra o caminho que devemos seguir. Muitas vezes nós queremos fazer, Pai, da maneira que achamos correto, da maneira que achamos certo, e a tendência da carne é essa, é criar, Senhor Deus, situações em que, de fato, parece que o melhor a ser feito é do jeito que a gente quer. Mas a tua palavra diz que não é assim. O Senhor mesmo nos ensinou durante a sua estada na terra que o melhor era sempre fazer a vontade do Senhor, era sempre fazer a vontade de Deus. E nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia para assim cumprirmos a tua vontade. Nós oramos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, deixando um recado que hoje, à noite, às 20 horas, nós temos sala de oração na Igreja Nave. Nós temos culto de oração na Igreja Nave. Então, hoje, às 20 horas, você é nosso convidado para estar em oração a partir das 20 horas na nossa Igreja Nave, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Ótima quarta-feira para todos.